Olá, tudo bom? Bom dia. Hoje nós vamos conversar sobre a concepção filosófica de Jean Piaget, como havíamos prometido ontem no vídeo. Lembrando de que Piaget estudou as engrenagens da inteligência, do nascimento, à maturidade do ser humano, onde decifrou sucessivos degraus na evolução do raciocínio, ou seja, em como a inteligência humana se desenvolve, atribuindo o nome de construtivismo. Outras correntes também, empenhadas em explicar sobre o desenvolvimento da inteligência, surgiram, como o empirismo e o racionalismo. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Essas três correntes divergem quanto à relação entre meio ambiente e inteligência. O empirismo é uma concepção teórica que explica que o desenvolvimento da inteligência é determinado pelo meio ambiente e não pelo sujeito, ou seja, o desenvolvimento intelectual é submetido às forças do meio, vem de fora para dentro. A inteligência vai se modelando através dos estímulos externos e não do indivíduo. Já o racionalismo é uma concepção teórica que concebe o desenvolvimento intelectual determinado pelo indivíduo e não pelo meio. A inteligência já nasce pré-moldada, como o indivíduo, sendo reorganizada pelas percepções da realidade na medida em que o ser humano vai amadurecendo. Os estímulos externos não são considerados, e sim as capacidades que são inerentes ao indivíduo. O construtivismo é uma postura filosófica que parte do princípio de que o desenvolvimento da inteligência é determinado pelas ações mútuas entre o indivíduo e o meio. Essa concepção teórica determina que o homem não nasce inteligente, mas também não é passivo sob a influência do meio. O indivíduo responde aos estímulos externos, agindo sobre eles, para construir e organizar o seu próprio conhecimento, de maneira cada vez mais elaborada. Piaget estudou detalhadamente e explicou, na sua teoria chamada epistemologia genética ou teoria psicogenética, como a inteligência vai se construindo desde o nascimento. É a concepção construtivista mais conhecida. Enquanto que, no construtivismo, é a pessoa que constrói o seu próprio conhecimento, nas teorias empirísticas e racionalistas, reduzem o desenvolvimento intelectual somente à força do meio ou à ação do indivíduo. Piaget aborda que a questão do desenvolvimento da inteligência está em manter um equilíbrio dinâmico com o meio ambiente. Quando o equilíbrio se rompe, o indivíduo age sobre o que afetou. Um som, uma imagem, uma informação, buscando se reequilibrar. Esse equilíbrio é feito através da adaptação e organização. A adaptação apresenta duas formas básicas, a assimilação e a acomodação. Na assimilação, o indivíduo usa as estruturas psíquicas que já possui, construindo novas estruturas, se necessário. Isso é acomodação. A organização articula a atividade da mente e a pressão da realidade com as estruturas existentes e reorganiza
todo o conjunto. O indivíduo vai, assim, construindo e reconstruindo continuamente as estruturas que o tornam cada vez mais apto ao equilíbrio. Porém, essas construções seguem idades mais ou menos determinadas, como uma forma específica de inteligência. Segundo Piaget, os estágios que descrevem o desenvolvimento da inteligência são o sensório-motor, de 0 a 2 anos, pré-operatório, de 2 a 7 anos, operatório concreto, de 7 a 11 anos, e lógico-formal, de 12 anos em diante. No sensório-motor, a inteligência é prática. A partir de reflexões neurológicas, começa a construir esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio. No estágio pré-operatório, torna-se capaz de representar mentalmente pessoas e situações. Tem percepção global, não atenta para detalhes. É centrada em si mesmo, não tem noção de abstrato, por exemplo. Já na fase operatório concreto, é capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. É assim que a criança, nessa fase, depende ainda do mundo concreto para chegar à abstração. O estágio lógico-formal permite que a representação tenha abstração total, sendo capaz de pensar em todas as relações possíveis logicamente. Piaget analisava o desenvolvimento da inteligência, enquanto que Freire se preocupava com o desenvolvimento da consciência política, que a gente já falou no vídeo anterior. O professor professa epistemologias de senso comum e nessa medida não pode agir no nível da crítica política proposta por Freire. O construtivismo sustenta a ideia de que o conhecimento é uma construção, contra os neo-behavioristas, de um lado, que acreditam que o conhecimento é reflexo do mundo exterior, gravado na mente do sujeito, por intermediação da linguagem, e contra os sociobiológicos, de outro, que acreditam que o conhecimento está, em grande parte, determinado pelos genes. É uma besteira muito grande. O meio físico-social e os genes não podem realizar os esquemas sozinhos. São determinantes na construção, mas não independentes. Ser construtivista é realizar uma teoria articulada dessa visão de mundo e produzir uma prática coerente com essa teoria em todos os níveis da vida. Na postura construtivista de Piaget, o conhecimento deve distinguir do conteúdo. A assimilação de qualquer conteúdo está na organização da estrutura que o indivíduo foi construído, de concreto para o abstrato. A estrutura é construída na medida em que o indivíduo vai agindo sobre o meio físico ou social, transformando-o em algo que ele não era. Aprender uma outra língua, por exemplo, é construir estruturas, podendo assimilar qualquer conteúdo no nível de abstração. O meu querido e saudoso professor do mestrado, Rogério Matos, considera que o conhecimento é uma construção individual. O sujeito humano
é um projeto a ser construído por ele mesmo, em forma de kit, a ser montado, dizia o professor Rogério. O conhecimento nessa postura filosófica é construído pela ação do sujeito, na relação hereditariedade e meio. Portanto, o construtivismo explica que o conhecimento se desenvolve nas ações do sujeito e que tanto o meio quanto os genes não conseguem ter elementos o bastante para explicá-lo, como pensam os empiristas ou a prioristas. Ser professor é fundamentalmente professar na teoria e na prática a certeza de que o conhecimento não está previamente determinado, nem no meio, empirismo, nem no sujeito, a priorismo, mas que ele consiste numa construção que se dá por força da ação do sujeito, enquanto ele dinamiza as relações entre sujeito e meio. Esses modelos de aprendizagem, apresentados por Freire, Piaget e Vygotsky, e muitos outros, refletem no cotidiano do interior da sala de aula. A condição para que os professores passem da visão empirista ou priorista para o construtivismo está na interação, como diria Paulo Freire. Na sua teoria dialógica, é possível se dar essa interação e não simplesmente ignorar uma concepção ou outra. Piaget coloca a palavra colaboração para essa interação. Essa interação não se dá através da exclusão, mas através da síntese. Tem-se, assim, a possibilidade de uma epistemologia construída na superação do senso comum. Se o professor conhece o aluno através dos questionamentos, ele terá sempre perguntas a fazer e o aluno estará sempre construindo suas estruturas, desenvolvendo a sua inteligência. Essa comunicação é dita por Paulo Freire na teoria dialógica e é fundamental no desenvolvimento intelectual. Toda vez que se pensa sobre algo, se constrói conhecimento e se significa refazer aquela estrutura que estava ali até aquele momento. A função do professor não é, portanto, depositar informações em grande quantidade e das mais diversas formas possíveis. Professor é alguém que desafia o aluno a reconstruir suas estruturas e, quem sabe, a construir novas estruturas. É por isso que ele tem que colocar o aluno diante de si mesmo, perante a sua história de ações. Quer dizer, o professor deve trabalhar o conteúdo, não de maneira quantitativa, mas qualitativamente procurar resolver problemas e a tomada de decisões, colocando a estrutura cognitiva em ação. Ensinar não é apenas fazer com que os alunos adquiram pré-requisitos na memória, acumulando passivamente as informações. Os modelos pedagógicos trazem importância significativa para o bom andamento do processo de ensino-aprendizagem, seja na educação presencial ou na educação à distância. Então, amanhã, nós vamos falar dessa motivação no ensino e na aprendizagem, no que concerne à educação à distância de quarta geração. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Muitíssimo obrigado por me ouvir.